Olá, quase 40 músicos demitidos. Esse é resultado de uma crise na Orquestra Sinfônica Brasileira. Sobre esse assunto, eu converso com o deputado Robson Leite e com Débora Cheyenne, presidente do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro. Muito bem-vindos ao programa. Débora, eu vou começar com você. Essa crise começou por conta de uma avaliação, do pedido de uma avaliação individual dos músicos? Bom, essa crise estourou no pedido de uma avaliação de desempenho. Essa crise já existe há algum tempo. A gente tem uma gestão dentro da Orquestra Sinfônica Brasileira nova, que começou em 2005 com um novo diretor de marketing, novo diretor executivo, novo diretor artístico e novo maestro. Tudo isso começou em 2005. E estatutariamente, os músicos indicam, através de uma lista tríplice, o maestro, quando é preciso fazer uma nova convocação, uma nova admissão de maestro. E assim foi feito e não como se não bastasse, mandamos uma lista de 4 nomes. Nesses 4 nomes não constava o nome desse maestro, que foi contratado finalmente, porque já conhecíamos o histórico dele, a gente já tinha um conhecimento do que ele já fez na OSESP, a maneira como ele trabalha, o estilo dele, e teve problemas, rusgas com os músicos de lá também, inclusive teve problemas com o diretor artístico da OSESP, ele era assistente ali, o Roberto Minchuk era assistente, também teve problemas e ele foi saído da OSESP. OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. E sabendo de tudo isso, claro que os músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira não indicariam. E apesar disso, ele foi contratado. Então, assim, desde o início já se vê que havia uma resistência, né, ao nome desse maestro, mas ainda assim foi contratado. Mas também veio sobre uma nova ideia, de uma nova gestão, uma coisa, tudo novidade. Bom, logo no primeiro ano, no final do primeiro ano, 14 músicos foram demitidos, com um telegrama que receberam na véspera de Natal. E assim começou a temporada desse maestro, já no seu primeiro ano. Qual foi a justificativa para essas primeiras demissões? Nenhuma. Não havia critério, não era por questão de idade, tempo de casa. A justificativa vinha da parte dele, que seriam critérios artísticos. Há dúvidas quando você não confere isso junto com os músicos, junto com a comissão de músicos que está ali, existe estatutariamente, justamente para assessorar o maestro nesse tipo de situação. Seja qualquer situação que tenha qualquer atitude, qualquer novidade que vá mexer especificamente com a atividade fim da orquestra, que é a música, a comissão de músicos compete à comissão de música assessorar a direção artística e o maestro nesse sentido. E ninguém foi comunicado, ninguém foi questionado, não se fez nenhuma pesquisa em relação a isso. Simplesmente demitiu-se 14 músicos. E a partir daí, claro que se criou um clima que já era, né, difícil, já de início. O clima sempre ficou um pouco mais pesado. É natural que a partir de uma demissão de 14 músicos, que é um número bastante significativo, numa orquestra de relativamente, em geral, a gente tem 80 músicos, é um número bem pesado, né? Que todo mundo se sinta com a corda um pouco apertada no pescoço. E é esse tipo de atitude que vem se instalando ali, um autoritarismo que não combina com a autoridade natural de um líder que deveria estar ali à frente. Sim, sim. Tem uma diferença, né, deputado pode falar disso melhor, porque, enfim, lida com o poder, lida com a questão da liderança. Liderança é diferente de tirania, completamente diferente. Quer dizer, o líder ele lhe conquista a confiança, a credibilidade, a admiração, não é isso? E não... Exatamente. Esse é um elemento importante, porque um maestro, o que a gente espera de um maestro, eu como presidente da Comissão de Cultura, a gente está tratando esse tema já há bastante tempo, é exatamente esse envolvimento dos músicos, o engajamento dos músicos, não a tirania. O processo de demissão, ele passa, inclusive, da dimensão do desrespeito da questão desse relacionamento e vai à dimensão legal. Nós tivemos músicos demitidos que são presidentes de sindicatos, isso é ilegal. Uma demissão de 36 músicos hoje, simplesmente por discordarem de fazer um processo de avaliação que é questionado por
todas as principais entidades filarmônicas, institutos do mundo da música, é algo inédito. Esse é o problema. Só é justificado quando a gente descobre, por exemplo, que se abre editais seletivos fora do Brasil. O objetivo do Maestro, aqui eu falo enquanto parlamentar, enquanto presidente da Comissão de Cultura, é descaracterizar a Orquestra Sinfônica Brasileira. Ou seja, ele quer trazer músicos estrangeiros para compor essa orquestra. E se utiliza de um artifício mentiroso, desrespeitoso, passa por cima da legislação, das leis, e evidentemente que a gente, por um compromisso republicano, parlamentar, de estar defendendo trabalhadores, a gente começa a investigar a orquestra e descobrimos que o problema vai para muito além dessas demissões que já são graves, desrespeito aos direitos humanos, direitos trabalhistas, enfim. Vai também da questão da ausência de absoluta falta de transparência na administração da orquestra. Chegou ao nosso gabinete denúncias graves de mau uso de dinheiro público. É uma fundação privada, é verdade, mas que recebe muito dinheiro público da Prefeitura do Rio de Janeiro, do BNDES e dinheiro de empresas privadas advindos da Lei Rouanet, ou seja, uma renúncia fiscal. A empresa deixa de pagar o seu imposto de renda e direciona para um projeto. E mais do que isso, quando você faz isso, esse projeto que é chancelado, que é pelo Ministério da Cultura, tem que prestar contas. E a Fundação da Orquestra Sinfônica está inadimplente nessa prestação de contas. O seu conselho curador, ele está caduco. Há mais de 3 anos já deveria ser renovado, não o foi. O Maestro tem um contrato leviano, ilegal, onde ele recebe 5% de tudo que a fundação arrecada. Isso não é permitido da Lei Rouanet, isso é proibido. Isso também não é permitido pelo próprio estatuto da fundação, ou seja, há um mar de ilegalidade sobre a administração da fundação que esse benefício pode ser suspenso, então? Pode, não só pode como deve. Já solicitamos isso ao BNDES, a suspensão, já demos a notícia crime ao Ministério Público Federal, responsável por essa fiscalização, ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, porque a fundação da orquestra é aqui, e ao Ministério Público do Trabalho, porque se trata de uma questão de ilegalidade da demissão de músicos dirigentes sindicais. Um deles, inclusive, era um músico que estava de licença médica, tinha sofrido um infarto no meio da crise. No hospital, a diretor do Sindicato dos Músicos foi demitido. Ou seja, a sensação é que a Orquestra Sinfônica, a direção da Orquestra Sinfônica, se sente no direito de estar acima das leis. Há leis nesse país. Deputado, a Orquestra Sinfônica Brasileira, então, pode acabar, vamos dizer assim, entre aspas, porque o senhor está falando aí de transgressão às leis trabalhistas, ou seja, a gente sabe que não pode realmente demitir presidente de sindicato, né? Uso indevido do dinheiro público. Porque não deixa de ser, se ele deixa de pagar, se a orquestra deixa de pagar um imposto para investir num projeto, e se esse projeto é mal administrado e não há prestação de contas, é uso indevido do dinheiro público, pelo menos até onde, do alto da minha ignorância, vamos dizer assim, pelo que eu entendo, pela coerência, seria isso. Pode se desfazer a orquestra? Como é que é feito isso? Veja, a gente começou nesse processo tentando estabelecer um diálogo com a direção da Orquestra Sinfônica, ainda não sabedor desses problemas. O primeiro problema que chegou ao meu gabinete, como presidente da Comissão de Cultura, foi a demissão dos músicos. Em cima disso, evidentemente, solicitamos uma série de informações à Fundação da Orquestra Sinfônica para tentar sanar o problema. Fizemos uma audiência pública em que a direção da orquestra não veio, ignorou o pedido. Tentamos agir sempre pautando o diálogo, pautando a conversa, tentando achar uma solução para o problema, defendendo o patrimônio cultural e artístico da Orquestra Sinfônica Brasileira. A intransigência, o desrespeito está pela fundação da orquestra, que não nos responde, não quer nos ouvir, simplesmente no máximo justifica a sua ausência às audiências públicas que fazemos para tentar achar uma solução e, evidentemente, que em função dessa intransigência a gente vai entrando com um processo parlamentar de investigar, a preocupação com recursos públicos também, a imagem da orquestra, que evidentemente é um patrimônio, como já falei, artístico e cultural do Rio de Janeiro, Sim. aqui e lá fora, e descobrimos uma série de irregularidades e eu temo, exatamente pelo que você falou, pelo fim da orquestra. Agora, o Ministério Público tem competência para intervir na fundação. É um papel do Ministério Público, toda a fundação ela é fiscalizada pelo Ministério Público. E é evidente que cabe a nós, parlamentares, encaminharmos, como já o fizemos, ao Ministério Público
todas as provas, as denúncias, solicitar ao BNDES, dentro do âmbito, juntamente com a deputada Jandira Fegali, que também tem sido uma aliada de primeira hora dos músicos nessa luta, solicitamos ao BNDES a suspensão desses repasses, é dinheiro público, estamos preocupados nesse momento com a imagem do banco, porque é um banco público, com muita responsabilidade, com claras intenções importantes de valorizar a cultura brasileira. O BNDES tem essa preocupação, isso é bom que as empresas façam isso, em especial empresas públicas, mas é evidente que temos que ter responsabilidade sobre o patrimônio público, sobre o dinheiro, o erário público, que é um dinheiro do contribuinte de todos nós, do cidadão fluminense brasileiro. Antes de entrar num outro tema com a Débora, que é perguntar como é que é feita essa avaliação, se são feitas avaliações, enfim, só para finalizar essa questão, ou seja, a fundação, o senhor disse que é da iniciativa privada, mas o Ministério Público pode intervir e ela é patrocinada com dinheiro público. Ou seja, há como preservar essa fundação mudando completamente, o poder público ele pode mudar completamente aquela estrutura e preservar a fundação? Sem sombra de dúvidas. O Ministério Público pode intervir, pode exigir, e o que a gente não pede nada demais, nós pedimos o cumprimento da lei. Da lei Rouanet, a prestação de contas está inadimplente, inclusive a Fundação não dá nem sinais de que vai prestar essas contas. Nós fizemos também a denúncia ao Ministério do Trabalho, que já enviou fiscais, né, auditores fiscais, para fazer essa fiscalização e está encontrando dificuldades nisso. A orquestra se nega a receber esses fiscais, lamentavelmente. E o Ministério do Trabalho já nos colocou que as denúncias, inclusive as gravidades que já estão sendo levantadas, são muito maiores daquilo que chegou aos nossos gabinetes. É competência do Ministério do Trabalho, é responsabilidade deles aprofundar e fazer o papel constitucional do Ministério. Também o Ministério Público pode intervir, exigir que seja cumprida a lei e o estatuto da própria orquestra. Sim. Esse é o papel do Ministério Público, é o que a gente espera, até porque a gente está falando de uma orquestra que vem de antes de 1940, a Débora pode até explicar um pouco essa história, que ela é fundada oficialmente em 1940, mas tem toda uma história bonita da música clássica brasileira. Eu quero aqui, inclusive, encerrar essa sua pergunta lembrando Vila Lobos. Vila Lobos, que ia para fora do Brasil, sim, dizia isso para ensinar, não para aprender. Aprendeu tudo que sabia, e dizia isso, aprendeu tudo que sabia aqui no Brasil. Então você vê uma orquestra sinfônica que se preocupa em trazer músicos de fora. Aliás, os processos seletivos da Orquestra Sinfônica Brasileira lá fora, tanto em Londres e Nova York, está sendo boicotado pelas principais entidades artísticas, sindicatos do mundo. Nós vamos falar disso no próximo bloco, isso deputado. É importantíssimo. Eu vou deixar uma pergunta no ar. A Alerj vai sugerir ou pedir ou pode sugerir a reintegração dos músicos que foram demitidos? No próximo bloco o senhor me responde isso. A gente volta já já, não sai daí não.